Boa tarde, pessoal. Jogos relâmpago aqui da categoria A acontecendo nesse exato momento. A gente vai ver o Léo Arata, um dos favoritos ao título, contra o Devos, grupo 2 da categoria A. Vamos entrar lá na sala ver se eles já estão a postos. Que Já sim. estão, já estão. Talvez quem mais Maravilha. conhece da Laila, talvez, no feminino. Ah, legal. Boa tarde, senhores. Estamos ao vivo. Comecem a hora que quiser, sem Opa! pressa. Bom jogo, Valeu. divirtam-se. Beleza. Tá jogando o torneio lá do Eleven? Eu? É. Esse mês, a última vez que eu joguei foi em maio, eu acho. Como que você foi? Ah, eu caí no grupo. Peguei aquele chinês que é gato, lembra? Mesmo Ah, quando o pode falar. Wanger Mazi. Isso, aí enrolou, né? Pra mim um pouquinho. Boa tarde, Maurício. O áudio tá tudo ok aí? Tudo funcionando? Rodrigo Léo. Quando é que você joga com o francês? Cara, eu tô marcando com ele segunda-feira, 6 da tarde. Que é o horário que ele pode, mas o problema é que a deadline é até às 5 da tarde. Ah, Aí eu mas acho preciso que tem falar conversa. vou falar com o Sulik lá, vamos ver. Falando em Zulik, eu vou streamar mais jogo que o Zulik streama no mês inteiro, só hoje. São 7 jogos aqui do nosso rachão. Vou mandar um chupa Zulik também, né? Porque não? Opa. É, Maurício, hoje tem 3 jogos seguidos na categoria A, hein? Vai ter esse agora do Léo Arata com o Devos. Imediatamente depois, o Léo Arata contra o Rei Nozawa. Tem tudo para ser um jogão de bola, porque o Rei tá começando agora, mas é um jogador fortíssimo também na vida real. E depois tem as 17, não, às 18 horas. Aí tem o Devos contra o Rei Nozawa. Então esses três aí, o Devos, o Léo Arata e o Rei Nozawa, vão revezar nessa próxima 1h30 aí. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Tranquilo. Um minutito. Vou ver se a live. Como é que tá lá? Vou divulgar o link da live. Beleza. Live tá pegando fogo aqui, estamos com 715 mil pessoas assistindo, tá um sucesso. De 80 países. 82, na verdade, você quase acertou. Ah, entrou mais dois, então. Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega. Começa assim, né? Dona Sônia já tá por aí? Sônia Nozawa. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Vocês perceberem minha voz meio fanha, porque eu tô, desde ontem, tô meio gripado, assim. Sabe aquela gripe que não te derruba, mas também não vai embora? E amanhã eu tenho 3 jogos que eu Podemos? tenho que jogar, né? Se eu tiver assim, Vamos. vai ser duro. Vamos lá, os jogadores já estão prontos. Boa sorte aí, mano. Boa sorte. Hidetaka tá por aí, vamos curtir esse jogo sim. O Arata favorito, né? O Arata acabou de entrar pro top 10. Arata é favorito contra qualquer um nesse nosso torneio, né? Porque tá numa fase muito boa. Tá nas quartas de final da categoria A contra o Netping, que é top 3 do mundo. Vão fazer quartas de final aí na segunda-feira, né? Pelo que ele disse aí no início da transmissão. Torcer pro Léo Arata e conseguir avançar, quem sabe pela primeira vez numa semifinal. Já é a primeira vez dele numa quartas de final, né? Do circuito mundial.
E vamos ver como é que o Devos consegue se virar aí com o Arata. O Arata tem um ataque de forehand muito potente. Dá pra ver que o Arata tá segurando um pouquinho a mão, tentando controlar. Essa é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Jogadores, quando um jogador muito forte joga com alguém que o nível técnico é mais baixo e que ele sabe que ele consegue controlar o outro jogador, ele não vai sair arriscando, metendo porrada o tempo todo, porque não precisa correr risco e dar ponto de graça, né? Então ele vai controlar um pouco os ataques e vai aumentar a intensidade só se realmente precisar, né? Se o Devos conseguir se ajustar aí as bolas, as meia bolas do Arata, vamos dizer assim, né? O Devos tá indo pra cima, tá fazendo um belo primeiro set agora. Netping é fraquinho, né? Ele não contra-ataca nada, o homem, né? Esses ataques do Devos aí são ataques que estão entrando fundo e não entram com muito efeito. Tentou ali um contra-ataque, tá certo, o Devos. Ele tem, nos momentos cruciais, o Devos tem que arriscar umas bolas, né? Porque também é isso, né? A gente falou um pouco do jogador mais forte, né? Mas o jogador tecnicamente mais fraco, quando vai jogar com alguém muito mais forte, né? Lógico, ele tem que ser regular, ele não pode ficar dando muito ponto de graça, né? Porque senão vai deixar a vida do jogador mais forte ainda mais fácil. Mas ele tem que arriscar quando ele tiver a chance para surpreender e fazer ponto, né? Então chegou ali, por exemplo, um 9-8, alguma coisa assim, ele teve a oportunidade de um contra-ataque, fiou a mão pro contra-ataque, quase entrou, é isso que precisa, né? Nos momentos que sobra a bola, ele tem que ser agressivo e tem que arriscar um pouco mais. E o que que é arriscar um pouco mais? É aquela bola mais rápida na paralela, de vez em quando, é uma diagonal mais curta no ataque para tirar o jogador da mesa, né? É uma bola que foge um pouco da zona de conforto, né, mas que é preciso fazer. Então é um jogador que é o tecnicamente mais forte, controlando o jogo sem arriscar, e o outro tem que arriscar, tem que arriscar. Não o tempo todo, porque senão vai ser um show de horror, vai errar tudo e vai ficar muito fácil, mas quando ele tiver alguma oportunidade, tem que tentar. Aí, Rodrigo, deve ser isso. O problema é que o Celic recebe US$ 80.000 por ano para fazer isso, né? Ai, um dia eu chego lá. Se eu ganhasse 80, eu falei pros caras que se eu ganhasse US$ 80.000 pra fazer streaming, eu ia streamar todos os jogos do campeonato e daí ia dançar pelado no intervalo das transmissões ao vivo, se precisasse. Mas na verdade, rapaz, eu tô numa maré ruim aqui. Minha namorada pegou uma gripe há uns 2 meses atrás, pegou um vírus, aí quando ela tava melhorando, eu peguei, lógico, né? Fiquei cuidando dela e agora a mesma coisa. Ela pegou um negocinho, não é nada sério, mas tô aqui, né? Daquele jeito, tentando, tô streamando os jogos, mas tô fazendo mais nada. Tô tentando, vou dar uma aula daqui a pouco, mas tô tentando fazer o mínimo possível para ver se amanhã eu tô bem. Que amanhã eu tenho que jogar com o Afonso, tenho que jogar com o Burgani, se não me engano. Tem 3 jogos amanhã. Primeiro jogo, o Léo já ganhou. Aquela coisa, né? Não foi com uma margem de ponto muito expressiva, né? 11-8, 11-7, mas também porque ele não tá pisando no acelerador, né? Justamente para, ó, tá fazendo umas bolas que ele precisa treinar. Então isso é um negócio legal também, né? Do jogador mais forte, às vezes usar um jogo tecnicamente mais fraco para treinar algumas coisas, não o tempo todo, lógico, porque ele precisa fazer os pontos, né? Mas controlando e quando tem oportunidade fazer coisas mais treinar coisas diferentes que ele vai precisar usar depois, né? Olha que bloqueio bonito do Devils e indo para cima, ó. Bloqueio rápido na paralela, sobra espaço no meio imediatamente. Ele abriu o braço, fez 2 forehands. Perfeito. É, rapaz, eu quase nunca ficava doente. Difícil. Fiquei 20 anos sem pegar uma gripe.
Agora tô ficando velho, só esse ano já peguei duas, nada muito forte. Peguei uma infecção urinária também, sabe essas coisas? Ficar velho é duro, né? Já ganha agora 11-6 o segundo set, o primeiro set do segundo jogo, o Léo Arata. Ele vai aquecendo também. Daqui a pouco, logo imediatamente depois desse jogo, é Léo Arata contra Reinozawa. O Reinozawa é teoricamente um jogador. Teoricamente não, né? É um jogador forte, tecnicamente. E a gente vai conseguir ver o Rein jogando contra um jogador de alto nível, contra um top 10 do mundo, para se testar contra o Léo Arata, né? E logo depois também finaliza essa sequência com o Devos jogando com o Reinozawa. Jogos interessantes aí do grupo 2 da categoria A, né? Amanhã vai ter jogos do grupo A, grupo um, né? Da categoria A. Eu gosto quando o Devos toma iniciativa imediatamente, só que se ele ficar sacando longo, aí fica um pouco mais fácil pro Léo Arata. Ele tem que fazer isso, sacar curto, sobreviver esse jogo curto até ter uma oportunidade de atacar, né? Mais fácil falar do que fazer, porque o jogo curto do Arata é muito bom. Um dos melhores, na verdade, do circuito mundial. Isso que o Léo também está começando, né? Começou a jogar no começo desse ano, no virtual, né? Eu acho que ano que vem vai ser o ano do Arata, viu? Chegar aí de repente no top 5 aí pelo menos, ganhar alguma etapa, né, do circuito mundial. Tô achando que ano que vem dá. Esse ano ainda talvez não. Tem muito ajuste ainda para fazer no jogo dele, mas ele já tá super competitivo, né? Ele jogou contra o suíço, que também é top 5 ali do mundo, top 6 e ele chegou a ganhar um jogo do suíço, né? Foi 3-1 pro suíço. Quando eles iam jogar o próximo jogo, tinha que ganhar 4 jogos, o óculos do suíço quebrou. O Léo Arata deu sorte, o suíço teve que abandonar o torneio e o Léo passou para as quartas de final. Mas o último jogo que eles jogaram, o quarto jogo, que foi o que o Léo ganhou, já estava super competitivo, já estava jogando melhor que o suíço e, lógico, difícil falar, né, o que ia acontecer. Mas eu acredito que o Léo poderia até fazer uma virada ali em cima do suíço, ou engrossar os próximos jogos ali, talvez perder de 4-2, 4-3, não sei, mas já estava melhor para ele. A gente estava acompanhando o jogo ao vivo ali, estava muito forte o ritmo do jogo já no último jogo, né, que o Léo conseguiu ganhar. E aí deu essa sorte de no suíço, infelizmente, o óculos dele quebrou no comecinho do quinto jogo. Jogaram um ponto só, o óculos dele desconectou e morreu, tadinho. Olha que bola bonita do Devos, hein? Backhand rápido lá na outra ponta. É isso que eu falo, ó, quando o Léo Arata precisa fazer ponto, ele vai usar o forehand e vai acelerar um pouquinho mais o jogo, à medida do necessário, né? Por enquanto a gente vê ele jogando muito ali com backhand, até para treinar esse backhand que ele tá fazendo, que ele tá jogando com quase que uma anti-spin ali no back, né? Não fica perfeitamente como uma anti-spin na vida real, mas é o mais parecido que a gente consegue chegar. Então ele faz umas bolas ali tortas, os bloqueios para baixo, umas bolas laterais, assim, quando a bola vem mais curta, igual essa bola, por exemplo, lateral. Mas o Devils não tá respeitando essa bola, não, rapaz. Tá metendo a mão, tá entrando reto. A gente tem uma regra, né? Física no tênis de mesa. Quando o seu adversário, anotem essa que é interessante. Quando o seu adversário faz uma curva, você pode quebrar essa curva com uma linha reta. Então, foi o que aconteceu ali naquela hora. O Arata fez uma bola lateral para a direita e o Devos entrou no meio da bola, batendo reto para frente. Claro que você tem que achar o ângulo certo, né? Não é assim a festa do Caqui, né? Mas tem que achar o ângulo certo. Mas se entra numa linha reta, você anula. Uma reta anula a curva e uma curva também anula a reta. Se o seu oponente jogar uma bola reta para você, você tem todos os lados da bola para jogar com curva e para gerar spin, gerar efeito ali na bola, né?
bem equilibrado agora esse primeiro set do terceiro jogo, né? Finaliza ali com um bonito backhand, topspin bonito. Esse topspin de backhand, olha que bola. Esse é o tipo de bola que ele faz muito na vida real com o superante, né? Point spin, né? Let's serve. Mais uma vez, quando tem a chance ali no forehand, o Deus, ele não tá perdoando, hein? É, Hidetaka, tem isso também. Temos muitas teorias. É física, né? Tem um pouco de física, não tem muito de física, na verdade, no tênis de mesa, né? Entrar a favor e contra o efeito, esse tipo de teoria que a gente acaba usando na vida real para ter mais regularidade para antecipar os próximos golpes do adversário, para a gente se posicionar na mesa antecipando para ter um pouco mais de tempo, né? Muitos jogadores fortes, às vezes, eles fazem isso instintivamente, porque jogam já há muito tempo, né? Nem sem saber a teoria, eles fazem instintivamente, entrar forte a favor do efeito, entrar fraco contra o efeito, anular uma reta com uma curva e vice-versa. Então, eles acabam fazendo, mas isso tudo é teoria, isso tudo é física, né? A gente que é treinador, a gente tem que saber na prática, mas tem que saber a teoria também para poder ensinar, para poder garantir que os nossos atletas vão conseguir assimilar, né, o melhor possível essas técnicas, que não é muito simples no começo, né? Esse top spin do Léo, cento e pouquinho ali, 107 de giro. Ele tá girando muito e parece que não gira tanto. Olha que bola bonita agora de novo, entrou rápido. Valeu, Arata. Maravilha, Valeu, mano. Valeu, valeu. Eu tô Que com as crianças backspin, aqui hein? no Deus, hein? Chato, né? Ô, tá louco. Queridos, Jogo, cara. maravilha de Valeu. jogo. Divertido. Maravilha. Estava comentando aqui, Devos, dessa oportunidade, né, de poder jogar com jogadores fortes assim como o Arata para você se testar, para depois assistir, ver o que você precisa melhorar, né? Contra jogadores fortes fica muito explícito as nossas deficiências, né? E é um É, privilégio mesmo poder correto. jogar. Léo Arata acabou de entrar pro top 10 do mundo, cara. Então você tá jogando Não, com o que é. tem de melhor do mundo, né? E é muito legal Exceto isso. o que tá falando, né? Ah, então, mas é Que é isso. você. Não, é Mas uma alegria, é legal jogar aqui. Eu não falo nem tanto no aspecto só do Eleven, mas o Arata tem uma representatividade nacional muito grande no tênis de mesa da vida exato. real. Então é Sim, legal isso aí também, né? Eu fico feliz pela oportunidade, Arata. A gente tem o mesmo, guardado as devidas proporções, o mesmo estilo de jogo na vida real, só que é pino longo. Então é uma alegria muito grande poder jogar contigo. Eu te agradeço pela oportunidade. Te agradeço por ter tirado um pouquinho o pé do acelerador, então deu umas bolinhas mais divertidas aqui. E valeu, Vlad, mais uma vez pela transmissão. Daqui a eu que pouquinho, 6 agradeço. horas, a gente está aí de novo. É, daqui a pouco a gente volta, né? Então o Léo Arata volta agora daqui uns minutinhos contra o Reinozawa e o Devos volta Aí, logo depois desse jogo contra o Reinozawa, certo? valeu, É certíssimo. isso. Cansa aí. 3-2, Pô, Arata, por favor. 3-2 não, é perigoso, Apertado, com menino um monte de Oré. vai a Não, dois. nunca, nunca. O Oré é perigoso, cara. O Oré é muito Eu perigoso. sei, por isso que eu quero enfrentar ele um pouquinho mais derrubado. Vai ser divertido o jogo aqui. Valeu. Um Valeu, abraço. Valeu. pessoal. Um abraço. Tchau, Vejo tchau. vocês daqui a pouco. Até já. É isso aí, galera. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem para esse encontro. Temos 9 minutos. Daqui 9 minutos, então, Devos não, Léo Arata contra Reinozawa. E depois às 18 horas, Devos contra Rinozawa. E ainda temos, depois desses 3 jogos, depois, né, dessa bateria de jogos, a gente dá uma pausinha e às 9 a gente volta com categoria B, o Devos de novo. Caramba, o Devos vai fazer 3 jogos hoje. Volta o Antônio contra o Devos, categoria B. E o finaliza 9h30 da noite, Burgani contra o Gibitar na categoria A. Então o Devos está jogando as duas categorias, né? Ele tem pontuação para jogar a B e ele tá jogando na A também, justamente para ter esses momentos, né? De poder jogar com algum jogador
de nível, com todos os jogadores do grupo, que teoricamente teriam um nível mais alto que o dele, então é um bom aprendizado. Então, valeu, galera. Fiquem por aí, quer dizer, não nessa live, né? Fecha aí, mantém aqui no canal, que daqui uns minutinhos a gente abre a próxima live do Léo Arata contra o Rinozaur. Até daqui a pouco.